Olá, boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai fazer um grande alinhavo, né? Um alinhavo das relações entre a oralidade e a escrita. E oi, Ana Luísa, tudo bom? Val, vou já chamar a Ana Luísa aqui. E hoje a gente vai ter exatamente Ana Luísa. Tá sobre essa tessitura aí, né? Essa costura, esse alinhavo. Tudo bom? Oi, Ana. Olá, peraí que a minha luz se apagou na hora que você me chamou. A luz Espero que sim. toda Eu cena. vou dizendo quem é Ana Luísa aqui, então. Deixa eu acender minha luz aqui. Ana, ela é atriz, contadora de histórias, né? Ela é figurinista, escritora. E desde 2002, né, já vai fazer 20 anos, Ana, ela faz pesquisa, né, e atua com narração de histórias, associando ao teatro, já ganhou prêmio, né, Ana, de melhor reconto no SNLJ, então já tem uma trajetória aí bem sólida nesse percurso, né? É isso aí. E aí eu Tudo queria tudo prazer jóia. em você. Uma delícia poder falar de temas que eu gosto tanto. Um prazer enorme, inclusive, fazer parte desse projeto do Grupo Avançar. Estou muito feliz. Ana, e aí, como é que a gente começa essa tessitura? Qual é a relação entre oralidade e escrita? Olha, primeiramente é importante dizer para as pessoas que eu não sou uma alfabetizadora, né? Eu falo de um ponto de vista de uma contadora de histórias, de uma artista, e que tem algumas experiências com oralidade e escrita, mas eu quero fazer um percurso para chegar lá, pode ser? Claro, Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho dessa minha relação com as crianças, né, para a gente chegar nesse lugar ali da produção de livros e tal, porque, bom, minha trajetória é inicial como atriz, minha trajetória profissional, né, trabalhando como atriz há 40 anos, fazendo espetáculos e tal. E como atriz, né, antes de contar histórias, né, o ator ele tá muito o ator ele ensaia cada passo que vai ser dado no palco, cada parte do texto é decorada, né? A luz se acende na mesma hora. Claro que cada dia é um dia, claro que cada espetáculo é único e a gente sabe disso, mas existe toda uma construção técnica, né, desse espetáculo e que pressupõe que quem está lá do outro lado, a gente brinca até aquela coisa da quarta parede, né? Que a gente brinca, que é a gente quando está no palco com os refletores na gente, nós não conseguimos ver o público. E, eventualmente, eu fiz muito sempre teatro para crianças, faço espetáculos para adultos e para crianças, mas eu fiz uma carreira muito voltada para o público, com espetáculos que eu chamo para todo público, né? Porque são espetáculos cuja ideia é que todos possam gostar e aproveitar aquela experiência, inclusive as crianças, né? Quando eu me dediquei bastante para isso, e quando as crianças interagem de alguma maneira, quando você está no palco, comentam, falam, você pode até ouvir, eventualmente até interagir, mas existe essa parede aqui que depende, alguns espetáculos não, mas de maneira geral, né? Sem explicar algumas exceções, alguns espetáculos mais interativos e tal. Quando eu comecei a contar histórias, eu percebi que era diferente, porque a gente está lá mais à vontade, você não tem essa parafernália teatral, não tem um refletor na cara, está todo mundo te vendo, você está vendo as crianças, está vendo o público. E como tem uma coisa mais informal nesse fazer, nessa arte de contar histórias, as crianças, especialmente, mais do que os adultos, que em geral se comportam, né? Essa palavra comportam-se no sentido, digamos assim, são mais contidos, porque eu acho que quando a criança se manifesta, ela não está sendo descomportada de maneira nenhuma, ela está sendo apenas uma criança interessada, né? Mas os adultos costumam ficar calados e te ouvir. As crianças perguntam, as crianças interferem, ela quer mudar o nome do personagem,
né? Ela pergunta coisas às vezes que você não tinha nem repensado, nem refletido. Às vezes você pensou, trabalhou a história, esmiuçou, de repente a criança vê uma coisa que você não viu e que faz sentido, né? Quantas vezes eu já ouvi crianças me falarem coisas que depois eu me apropriei e incorporei na história, porque fazia todo sentido. Eu falei, nossa, tem toda razão, como é que eu não vi isso antes, né? Então, como contadora de histórias, num primeiro momento, não sabia o que fazer. As crianças se manifestavam, eu como atriz, meio certinha, né, virginiana e tal. Aí as crianças perguntavam, interagiam e eu, ai meu Deus, e seguia com medo de perder o fio, sem saber como lidar com aquilo. Aos poucos eu fui ficando mais segura desse lugar da contadora, fui entendendo que este era um movimento natural, e fui abrindo esses espaços para essa conversa, que é muito gostosa, né? Então, o lugar do contador de histórias, para mim, é um lugar especialmente desse diálogo, né? Quando às vezes eu vou contar histórias em escolas ou em espaços que alguém vem me apresentar, especialmente em escolas, aí vem o professor, a diretora, a coordenadora vem me apresentar, vamos lá, e agora zíper na boca para ouvir histórias. Quando eu chego e pego a palavra, eu falo, bom, primeira coisa, vamos abrir o zíper, né? E eu sempre já começo mandando abrir o zíper. Porque eu falo, claro, se vocês ficarem contando casos que aconteceu ontem com você, se você ficar falando coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, realmente vocês vão atrapalhar. Agora, se você quiser perguntar, tiver uma dúvida, né, pensar uma coisa que tem a ver com a história, pode falar. Se der para parar na hora, eu paro. Se não der, eu peço para você esperar um pouquinho. E quando der, eu abro para vocês falarem, ok e tal. E eu faço esse combinado sempre antes. Então, já começa aí essa minha ideia, né, de abrir o zíper. Eu acho que é o projeto Abrir o Zíper. É falar para as crianças, falem, zíper da boca, né, gente? Falem o que vocês quiserem, né? Troquem, vamos conversar, vamos escutar essas crianças. Vamos escutar essas crianças. Então, já começou um pouco por aí essa ideia. E aí, como contadora de histórias, eu fui trabalhar em hospitais. Uma das primeiras experiências que eu tive logo no início, quem me indicou, inclusive, para esse trabalho foi a Kelly Horazi, que está aqui com a gente também nesse projeto breve, está uma live aqui também, né? E quem me indicou foi a Kelly para esse trabalho com a Associação Arte Despertar. E no hospital, a escuta, às vezes, era mais importante do que a fala. Né? A gente ia para contar histórias, a gente se preparava o repertório do dia, e às vezes, quando você chegava lá, não era isso. Né? A gente trabalhava no INCOR e no GRAAC. Então, em situações muito complexas, muito perigosas, situações de muito medo, de muita angústia. E quando a gente chegava lá, às vezes, pronta para fazer uma coisa, não era aquilo que o ambiente, o que as crianças estavam querendo, precisando naquele momento. Então, tinha essa escuta também, não só para a palavra, para o que as crianças estavam falando, mas para como elas estavam se comportando, como é que elas estavam interagindo. Então, eventualmente, a gente, em vez de contar histórias, criava brincadeiras lúdicas e brincadeiras simbólicas, né? Jogos dramáticos e tudo mais. Então, no hospital, já comecei com esse projeto, junto com a minha companheira de percurso nessa parte do hospital, que era a Karen Patti, que era uma querida, a gente fazia uma bela de uma dupla, e a gente propunha criações de histórias com as crianças, através de alguns disparadores. Às vezes era aquela mandala de madeira, sabe? Aquelas pecinhas de madeira emendadas por fitas que você pode fazer formas. Então, a partir das formas dessa mandala, as crianças, a partir da forma que surgia, eles criavam histórias. Ou a partir de um tema. Teve uma história incrível que entrou no meu repertório, que foi criada no INCOR, né, pelas crianças, que era o tema de festa junina, era a época de festa junina, a gente fez brincou lá, contamos histórias e tal. Eu falei, então vamos inventar uma história que se passa numa festa junina. E entrou no meu... Eu conto hoje, quando eu conto meu repertório de festa junina, essa história está lá, foi criada por elas, né, por esse grupo de crianças. História incrível, super bem construída e tal. Dando voz a essas crianças, e ali apareciam questões até, eventualmente até apareciam questões ali que a gente às vezes podia até levar para a enfermaria, questões que a gente percebia ali de medos e coisas. Por exemplo,
Vou dar um exemplo de uma história que apareceu no Encore, que é incrível. Tá no meu livro aí, Quando História Numa História, Essa História Eu Narro. Era uma menininha que a gente já estava ali já há algum tempo, porque eles ficam muito tempo, são crianças que iam operar o coração. E, eventualmente, iam e viam, porque quando uma criança tem um problema congênito, ela tem que ir fazendo cirurgias ao longo da infância, à medida que ela vai crescendo, porque são válvulas, tem que trocar, porque ela aumenta, enfim. E algumas crianças ali muito já habituadas com aquilo, né, coitadinhas, habituadas com o ambiente hospitalar e tal. E tinha uma garotinha que, quando a gente tinha saído na semana anterior, ela estava indo embora, voltando para casa, e ela morava no Nordeste, e ela estava aqui no Encore, né? E a gente falou, tchau, que bom, aqui é um lugar, é o único lugar que a gente fala que bom que a gente não vai se ver mais, né? Vai embora e tal. Na semana seguinte voltamos e ela estava lá. E aí, no mau humor, claro, né? Lógico, ela estava com um bico que vinha até aqui, sozinha na enfermaria, não queria falar com ninguém, porque tinha tido uma infecção, alguma coisa que tinha que debelar antes dela poder sair. E aí eu falei, bom, então deixa eu ir lá conversar com ela. Aí cheguei na beirinha da cama e falei, você tá triste, né? Você queria ter ido para casa, né? Eu sei, mas olha, você tá aqui para você voltar para casa tinindo, boazinha, boazinha, porque se você fosse para casa mais ou menos, né? Podia não ser legal. É legal voltar para casa forte, curada. Por isso você tá aqui, para tomar mais remédio, para ficar com vitamina, para ficar bem forte e voltar bem. Ela era bem pequena, ela já tem uns 5 anos. Aí ela, nada. Você quer ouvir uma história? Então tá, então eu vou contar. História de quê que você quer? De mar. De mar. Aí, bom, meu olho já encheu d'água. Já estava em São Paulo, no Encore, e ela queria uma história de mar. Aí eu falei, sabe que naquela época eu não sabia nenhuma história de mar. Hoje eu sei um monte. Naquela época eu não sabia. Eu falei, puxa, você sabe que eu não sei nenhuma história de mar. Mas eu tenho uma bonequinha aqui, eu tinha uma bonequinha que eu tinha trazido de Fortaleza, uma bonequinha dessas palhinhas de sisal, e piquititinha, assim, que era um chaveirinho. Eu falei, tem uma bonequinha que é do Nordeste, ela conhece o mar, essa minha bonequinha. E aí eu fiz um barquinho de papel, de origami, botei a bonequinha nele e falei assim, pronto, vamos começar nossa história? Aonde essa bonequinha tá? Aí ela, no bico. Aí, sem falar. Falei, bom, a bonequinha, comecei a navegar no lençol dela ali. A bonequinha tá aqui, navegando no mar. E aonde ela foi parar? Numa ilha. Numa ilha! Ah, que legal. Aí eu tava com um colar comprido, assim, colorido. Aí ela pegou o meu colar. Aí eu tirei o colar e falei assim, e ela encontrou então? Ela, uma cobra. Uma cobra nessa ilha. E aí o que aconteceu? Ela fez a cobra morder a boneca. Aí eu falei, nossa, a cobra mordeu a boneca. E agora? Esse veneno era um veneno de matar ou era um veneno de deixar meio maluquinha? Aí ela falou, de matar. Eu falei, puxa, era um veneno de matar. E aí a minha cabeça a milhão lá, né? E eu tentando tudo natural. Veneno de matar. Então a menina morreu. Aí eu cantei uma musiquinha, peguei o lençol, coloquei em cima da menina. Aí eu falei, aí eu pensando, como é que eu vou sair dessa? Aí eu tinha um papelzinho no meu bolso, eu faço origami, né? Dobrei um passarinho, um tesouro daquele que bate a asa e voa. Eu falei, mas o que a menina não sabia é que naquela ilha morava um pássaro. E aquele pássaro era um pássaro mágico, que quem ele encontrava vivia, quem ele encostava o biquinho vivia de novo. E o passarinho vendo a menina encostou lá e a menina viveu de novo. Ela pegou o colar e a cobra mordeu de novo. E a menina, ela morreu. Falei, morreu. Mas o pássaro não era bobo. Tava lá de vigia. Picou a menininha de novo e ela ficou viva de novo. E ela... Ai, caramba, como é que eu vou sair desse círculo vicioso? E a cabeça com ela, tentando manter aqui, e a cabeça pensando. Eu falei assim, aí o pássaro veio, fez a menina viver de novo e falou para ela, puxa, menina, você não tá vendo que essa cobra te mata toda hora? Por que você não faz alguma coisa? Aí ela pegou e botou a bonequinha no barquinho.
E aí eu falei, ah, e essa vez a menina entrou no barquinho e o barquinho navegou, navegou e ela conseguiu chegar na sua casa. E aí eu terminei a história e ela terminou com um sorrisão. Aí eu contei outras histórias e ela ficou mais tranquila e tal. Ela contou muitas coisas ali, né? Dos medos que ela estava tendo, né? Das sensações que ela estava tendo. E aí, se você dá a voz, né? E é uma voz que às vezes você precisa provocar, né? Porque também não é dar a voz e ficar esperando. Às vezes você precisa provocar para que as coisas aflorem, né? Então, no hospital, a gente fez várias dessas experiências. Passou-se o tempo e eu fui trabalhar no Centro da Cultura Judaica durante um tempo. E lá eu fazia curadoria, contava histórias, enfim, fazia toda uma programação. E lá, muitas vezes também, em parceria com o pessoal da Arte e Educação, eu contava histórias, depois a gente desenvolvia uma atividade de arte e educação que tinha a ver com um processo criativo, mas ali mais lúdico, mais num jogo que envolvia todo mundo e não tão concentrado. Aí eu fui chamada pela AACD, e é aí que eu quero chegar, né, neste percurso. Fui chamada para contar histórias na CD, num projeto que eles se inscreveram num edital de um banco, eu não lembro mais qual é, acho que era o HSBC, não lembro, o banco não existe mais. Um edital de um banco que ganhava uma verba para desenvolver um projeto dentro do escolar da ACD. Naquela época tinha o escolar, era o ensino fundamental, era uma pré-escola ali de último ano, o Jardim 2 ali, até o quarto ano do Fundi 1, né? Até o quarto ano, ainda não tinha nessa época, em 2010, 2011, acho que ainda não tinha, né? Acho que era série ainda, não era ano, né? Acho que era o primeiro ano ainda era, né? Era até 6 anos, e depois com 7 é que ia pro Fundi 1, acho que era ainda. E aí eles iam até a quarta série ali. E eu fui chamada para contar histórias cujo objetivo deles era que eu fosse lá uma vez por semana em cada unidade. Então eu ia 2 vezes por semana na ACD, só que cada dia numa unidade diferente, contar histórias, e depois a ideia era promover e provocar que eles criassem histórias, e o objetivo deles era aumentar a porcentagem de alfabetizados ao final do percurso. Eu não era alfabetizadora, tinha as professoras alfabetizadoras lá, eu era a contadora de histórias, tá? E eu ia lá contar histórias. E adorei, porque eu adoro esses projetos, assim, sou de uma família de educadores, né? Então, mesmo sendo artista a vida inteira, eu fui pelo mundo da educação paralelamente, estou sempre junto, eu adoro entrar numa escola, me sinto bem, parece que é minha casa. Eu entro numa escola, me sinto feliz, né? É o meu ambiente. E aí me chamaram para esse projeto, eu adorei, e crianças com paralisia cerebral, né? No escolar, hoje esse escolar não existe mais, as crianças foram incluídas, e aí, bom, essa é uma outra conversa, até que ponto foram ou não sou contra a inclusão de jeito nenhum, sou a favor, mas eu acho que, enfim, é uma discussão grande, né, sobre como estão sendo incluídas né, numa canetada, né? Não é numa canetada que você inclui, né? É num projeto de inclusão, né, que você inclui, mas enfim. Nessa época, elas tinham essa escola especial, que era toda voltada para elas, e comecei nesse projeto. Minha mãe era psicopedagoga, então eu me orientei muito com ela com relação à questão da paralisia cerebral, porque eu não tinha experiência. A coincidência é que um pouco antes, um ano antes de eu entrar nesse projeto, eu tinha entrado de voluntária no HC, na parte de neurologia infantil, porque eu já tinha saído daquele projeto lá da associação, tinha saudade do hospital, e eu fui saudade não do hospital, né, mas de trabalhar com as crianças internadas ali, e fui de voluntária trabalhar na neurologia, e tinha muitos pacientes com paralisia cerebral lá. Então já tinha tido um contato grande ali, né, uma experiência com essas crianças, experimentando os diálogos, as conversas, o que era possível, o que não era e tal. Então, quando eu fui para o escolar da CD, também muito orientada pela coordenadora, para a Aparecida, que era uma pessoa maravilhosa, pelas professoras, e minha mãe também me dando esse suporte, entendendo, me explicando um pouco, né, como que funcionava, as questões que, enfim, e claro, não é todo mundo igual, porque depende do grau,
depende do grau de paralisia, e ali havia um espectro grande ali naquele grupo de crianças, eram 4 grupos com os quais eu trabalhava. E comecei a contar histórias para eles, e fui descobrindo uma maneira de me comunicar, e fui descobrindo que eu não podia fazer gestos bruscos, movimentos rápidos que eles se assustavam, porque a gente tem que pensar que essas crianças, a maioria, alguns ainda tinham a parte superior motora com alguma condição de segurar um lápis, alguns não tinham condição nenhuma questão, né? Aquela mãozinha que não tem mobilidade. E aí a gente fica pensando que essas crianças estão muito expostas, porque elas não têm como se defender, né? Elas não têm como pôr a mão na frente. Então, qualquer coisa, elas se assustam porque elas estão expostas, né? Elas têm consciência da sua incapacidade de se proteger. Então, eu fui aprendendo também a ser cuidadosa. Eu que sou espoleta, que eu sou... né? Eu fui tendo que encontrar meu lado zen japonês. Tranquila, gestos tranquilos, né? Para uma fala mais tranquila, para que todos pudessem entender. E o primeiro movimento foi de semear histórias. Então, no primeiro momento, eles não criavam, eu ia, contava histórias, a gente conversava e eu levava estímulos diferentes, às vezes com livro, às vezes de boca, às vezes eu levava tecidos, às vezes até para estimulá-los de diferentes maneiras. A segunda etapa foi começar a contar, contava apenas uma história e reservava um tempo para a gente começar a brincar de criar. E aí eu usava um baralho de imagens para provocá-los. Então já tinha brincadeira de sortear a carta, cada um que sorteava, virava um jogo. E aí quem sorteava tinha que dar ideia do que ia acontecer. E eu ia botando as cartas no chão, as cadeiras de roda ficavam em roda, assim, né? Todo mundo em círculo. E eu ia colocando as cartas que iam saindo no chão, que todo mundo podia olhar para o chão e ver a sequência das figuras. E eles iam dando ideias. E eu ia problematizando. O meu processo é sempre assim. Eles dão a ideia e todas as ideias valem. Eu só, quando a ideia é muito fora de órbita, que fica muito desconectada do que estava vindo, eu não recuso. Eu só falo, tá bom, acho que pode ser legal, mas vamos ver. Se a gente está aqui, como é que a gente chega aí? Né? Então, eu sempre ia propiciando que a mesma lógica louca dos contos de fada, a lógica da mágica, a lógica do impossível ser possível, essa lógica, mas uma lógica de encadeamento de fatos, de sequência de ações. Então, esse era o meu trabalho, né? Essa era a minha provocação ali. E o meu outro trabalho era dar voz a quem não tinha voz. Porque algumas crianças não falavam, mas pensavam e tinham ideias. E aí, como saber o que elas estavam pensando? E como incluí-las nesse processo? Foi descobrindo, fazendo, né? Não tinha essa receita. E aí eu via que tinha alguém ali se balançando, eu falei assim, eu acho que fulana quer falar alguma coisa. Você quer dar alguma ideia? Aí ela balançava, sim, quer dar uma ideia. Vamos ver, que ideia você quer? Aí, às vezes, eu pegava as figuras, botava na pranchinha, que eles têm uma mesinha na frente da cadeira, botava alguns que já tinham figuras. Quanto mais capacidade de comunicação a criança tem, mais figuras ela tinha nessa mesinha, que era também uma pranchinha de comunicação. Quanto mais comprometida, menos figuras, menos coisas ela tinha maneiras de comunicar. Alguns até liam, já tinham letras, conseguiam compor algumas palavras. Alguns não. E aí, às vezes, eu levava as cartas, botava ali na mesinha, tirava do chão, botava na mesinha da criança que queria falar, para ela apontar. Então, ela apontava. E aí, eu ia na múltipla escolha. É isso. Ia tentando entender a partir do que ela apontava, a partir do sim e do não, a partir de... Daí a gente ia fazer assim, é isso. Então, você está querendo dizer que agora a princesa se perdeu na floresta? Sei lá. E fazia, então, gente, olha, a ideia de fulana é que agora a princesa então vai se perder na floresta. Combinado? Fechou?
Então, aí eu repetia tudo de onde a gente estava vindo, incluía mais esse fato e seguia, sorteia mais uma carta. Então, por aí ia e a gente ia construindo essas histórias. Isso virou um jogo que virou um sucesso. Eu chegava lá para contar a história. Você trouxe o baralho? Você trouxe o baralho? Porque eles já queriam já começar com a história. E eu sempre contava uma história antes que é para todo mundo, né? Acalmar, situar, se organizar, estar junto, conectar, para depois começar a criar juntos. E foi fantástico esse trabalho. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, assim. Eu me emociono de falar, porque eu vi crianças que não falavam falarem, né, de um outro jeito. Eu vi crianças que eram consideradas incapazes de muitas coisas serem capazes de irem muito além. Eu vi mães, famílias se inscrevendo nas bibliotecas para retirar livro. Eu vi as mães me dizendo que agora meu filho quer que eu conte história toda noite para ele. Ele não se cansa. Eu vi, por exemplo, o João, que era um garotinho que era sensacional. Eles têm o Atende, em São Paulo, que é a van da prefeitura, que vai buscar essas crianças para poder levar na ACD ou nas escolas as crianças que têm mobilidade reduzida. E a van, eventualmente, pode não passar todos os dias na casa de todas as crianças. Tem um rodízio ali. E uma vez eu lembro que a mãe do João foi para a ACD e o pai foi junto, a mãe estava junto, não lembro quem que estava. Ele falou assim, hoje foi incrível, porque o Atende não ia passar na nossa casa. E o João disse que ele tinha que vir porque tinha história. E o pai teve que se virar nos 30 ali para levar o João para a ACD, porque era o dia da história, né? E no ano seguinte, porque eu fiquei 2 anos, esse mesmo João, que era uma figurinha, primeiro assim, medroso, de ter medo de um dragãozinho de papel, que um dia eu levei para contar uma história. Eu chegava perto do dragão, perto dele, ele não, eu falei, não, tudo bem, o dragão então não vai aí, tá tudo certo e tal. No ano seguinte, eu cheguei com o dragão, ele até fez festa na cabeça do dragão, né? Já ficou amigo desse dragão, tudo certo. E o João chegou para mim dizendo, quando voltamos no ano seguinte, ele falou, Ana Lu, tenho novidade. Agora na minha casa inverteu. Eu falei, o que inverteu, João? Agora sou eu que conto histórias para minha mãe. Sou eu que leio para ela. Ele tinha aprendido a ler. Então, gente, foi uma coisa tão potente. A gente fez depois um livro, que está aqui, Era uma Vez na ACD, que eu conto, relato um pouco a experiência, tem depoimentos dos alunos, dos pais, tem uma introdução também da coordenadora da Aparecida, que conta um pouco sobre o projeto era dela, né? Ela conta um pouco sobre o projeto, porque eu fui convidada para um projeto delas, né? Não era meu esse projeto. E no final tem as histórias que eles inventaram, né? Ilustradas por uma ilustradora profissional, a Paulinha Galasso, né? E as histórias que eles criaram, a gente escolheu as melhores histórias juntos e tal, e a gente escolheu o melhor caldo ali do que foi feito ao longo desses 2 anos, e publicamos nesse livro. Esse livro, eu não sei se ainda se encontra para vender, ele vendia na ACD, e a renda toda era revertida para a ACD. Eu não sei se ainda tem, mas eu acho que ainda tem. Quem procurar no estante virtual, acho que ainda tem uns exemplares aí em sebo, em estante virtual, para encontrar. Então, esse projeto na ACD, para mim, foi assim, aumentou em 30% a alfabetização. Então, isso teve uma medição. Esse projeto foi legal porque a gente teve essa medição, coisa que é rara a gente poder medir, né? Lá, como tinha esse objetivo e tinha que prestar contas para o patrocinador e parará, então foi medido em relação ao que eles tinham de alfabetização nos anos anteriores, onde não tinha história, e nesses anos onde teve a presença da narração de histórias e da criação. Porque eu acho que assim, a narração é fundamental, e eu acho que ela por si só já cria o interesse pelo livro, já cria o interesse por aprender a ler e tudo, mas quando eu sou autor, quando eu tiro o zíper da minha boca e eu posso falar o que eu
penso, botar minhas ideias no papel, mas primeiro oralmente, porque eu sou livre na oralidade. Na oralidade, eu falo o que eu quiser. Não tem o limite do que eu sei escrever, do que eu consigo escrever ainda. Eu posso, na oralidade, colocar palavras até complexas, que estão já no meu vocabulário, que quando eu for escrever, talvez eu ainda não consiga escrever, né? Então, eu acho que quando a gente parte da oralidade, a liberdade criativa de texto é solta, porque quando a criança vai se alfabetizar, é um passo atrás. É um passo atrás, gente. Não tem jeito. Não adianta enganar a criança. É um passo atrás. Ela tá com a comunicação livre, ela fala tudo, ela tá do seu, né, fala o que quiser, sabe se comunicar, sabe dizer o que pensa, sabe inventar história, sabe dramatizar, brinca de casinha, brinca de não sei o quê. Tem um vocabulário bastante vasto nessa fase. E, de repente, começa o galo piou. A galinha cacá jô, né? Aí começa, vira um inferno, porque ela é como se andasse para trás. Mas é preciso dizer que na vida sempre se dá um passo atrás antes de dar um para frente. Se você diz para ela, ó, que nem no bordado, que a gente vai com a agulha para trás para depois ir para frente, e o bordado vai crescendo, né? É assim, né? Quando eu canto do chuveiro, lá, eu canto o que eu quiser. Aí eu vou aprender violão. Aí eu fico aí eu ando para trás também, porque eu não sei tocar violão. E aí eu não vou cantar livre como eu cantava, porque agora eu tenho que acoplar uma coisa que eu não domino. Então, quando a gente revela isso desde sempre para a criança, fala, ó, escuta, vai ser meio complicado mesmo esse negócio, viu? Às vezes a gente acha meio chato, mas olha, vale tanto a pena, você vai ver. Vai ser super legal depois, né? Eu acho que quando a gente diz ler é um prazer, ler é uma delícia, vocês têm que aprender a ler porque vocês vão ver como é um prazer. Até virar prazer, gente, demora um pouco. Oh, meu Deus, demora, né? Até você, na vida de adulto, você, leitor, ler Guimarães Rosa e falar que delícia de texto. Gente, quanta coisa você tem que ter lido antes para pegar um Guimarães Rosa e dizer que delícia de texto. Você não pode ler com 13 anos, talvez uma pessoa ou outra, vai, mas na maioria, digamos assim, né? Se pegar um Grande Sertão, não vai, né? Há que se construir um percurso para tudo nessa vida, para qualquer coisa, qualquer aprendizagem nessa vida. O percurso tem que ser feito para que aquilo flua, né? Para que aquilo deslize, como o Rubem Alves, né? Surfar nas palavras, né? Que ele fala. Para que isso aconteça, antes você vai ter que dar muita abraçada, né? Muita abraçada nesse mar revolto e engolir água, né? Até que a coisa flua. Depois da ACD, eu comecei a desenvolver projetos de criação de livro, né? Desenvolvi um projeto com um grupo de terceira idade também do HC, com um grupo que se reunia lá com idosos, e tinha gente semi-analfabeta, que também partiu da oralidade, e que a filha ajudou a redigir o que ele criou oralmente. Então, a filha, ele trouxe um papelzinho ali que a filha escreveu com o que ele falou, né? Então, eu acho que o percurso da oralidade para a escrita, ele é um percurso mais vitorioso do que direto da escrita para a escrita, sabe? Assim, sair escrevendo o que sai da cabeça, já ir para o texto. Sai da cabeça, vem para a boca e depois para o texto. Pelo menos, não sei, não sou alfabetizadora, mas eu tenho esta impressão, né? Tenho essa impressão, que é um caminho que comigo tem sido muito bem sucedido. E depois eu comecei a desenvolver esse projeto e tive a ocasião de desenvolver 3 livros no ProSaber São Paulo, que é um espaço fantástico que tem em São Paulo, na comunidade Paraisópolis, que era um espaço de alfabetização no primeiro momento, depois eles pararam, não puderam mais ter a questão do ensino formal, tiveram que entrar no ensino porque entrou exatamente o primeiro ano para o fundamental, então eles eram
quando ainda era na educação infantil, a alfabetização, eles podiam trabalhar como espaço formal. Depois eles não podiam mais, mas eles continuam no espaço de alfabetização, dando reforço e promovendo a leitura. Tem uma biblioteca que a gente fala que é a biblioteca mais linda do mundo, e eu acho a biblioteca mais linda do mundo, é aquela biblioteca do Pra Saber, né? E o espaço de brincar também. E eu sou parceira deles há anos, admiro demais esse projeto, tô desde o iniciozinho lá, sempre me metendo lá nas coisas, e propus, né, essa criação de livros com eles, porque eu tinha um projeto que eu ganhei um edital, fui lá e depois continuei fazendo. Falei, não, vamos voltar, mesmo sem grana de edital, continuei indo lá e a gente continuou fazendo depois nos outros anos. Que era a criação de livros com eles. E aí, ali a gente escolhia temas, então eu propus, vamos escolher um tema? E aí bati muito papo com as crianças, que histórias que eles gostavam, escolhemos. No primeiro eu levei o tema, porque era o projeto do edital, eu tinha o tema, que era lobo. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os lobos, e eu escrevi uma história sobre os lobos e levei o tema. Das outras vezes a gente suscitou o tema ali e o tema surgiu. Então, como era o tema lobo, ou depois foi gigantes, depois foi bruxos e bruxas, foram 3 livros, eu levei muitas histórias de lobo, contei várias histórias. Durante a semana, quando eu ia uma vez por semana, a professora também alimentava eles com outras histórias de lobo. Então, a gente fala que criou uma nuvem de ideias, uma nuvem de referências, desse monte de histórias que eles ouviram. E aí, depois que eles já estavam bem recheados, né, daquele personagem, de várias abordagens desse personagem. E é um arquétipo, né? Um arquétipo poderoso, né? O que eles escolheram. Lobo, gigante, lobo eu levei, mas gigante, bruxo e bruxa, né? Arquétipos poderosos, né? E sombrios. E depois que eles estavam recheados dessas várias visões desses personagens, aí sim a gente começava o processo criativo. E aí também, aí eu adoro, porque eu brinco que a primeira é o exercício da democracia, né? Todo mundo junto ali. Vamos lá! Onde se passa a nossa história? Parari, parará, parará. Então, peraí. Fulano disse que pode se passar numa aldeia. Aqui ele está dizendo que na beira do mar e o outro está dizendo que aqui. Então, vamos lá. Temos 3 ideias. Quem acha que é na aldeia? Levanta a mão. Pá, 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 pá. Quem acha? Então, ganhou na aldeia. Ganhou na aldeia. Então, nossa história se passa... Então, vai tendo um exercício, assim. Quando tem um que fala muito, às vezes você tem que falar, espera um pouquinho. Você já deu muita ideia... Vamos esperar que tem ideias de outras pessoas aqui. Tem outras crianças para dar ideia, devolver ideias de todo mundo. Tem alguém quietinho lá, tímido no cantinho, que não quer falar. Você fala, você aí, você não tem nenhuma ideia ainda? Você não deu nenhuma ideia. O que você acha? Né? Então, o mediador também tem que estar atento, porque tem aqueles que são mais soltos, né? Na palavra e na verborragia. E tem aqueles que são mais tímidos e você tem que estar o tempo todo... incluindo todo mundo fazendo parte. Concluímos a história, aí eu vou para casa na oralidade. Aí eu, em geral, escrevo essa história, como eles estão em alfabetização lá, em frases curtas, procurando aproveitar as frases deles ao máximo, né? As frases que eles soltaram lá, mas também em frases curtas, de forma que depois eles possam ler o livro que eles escreveram. A minha ideia é, se eu escrever um livro todo cheio de eu quero que no final todo mundo leia o livro da história que escreveu. E aí eu levo o texto, confiro com eles, o que vocês acham? É isso? É assim que vocês queriam dizer? Como é que não é? Aí a gente corrige esse texto, distribuo já por páginas, assim, um pouco, levo um boneco de livro, assim, um papel. Sabem o que é um boneco? Para quem não faz artes gráficas, deixa eu pegar aqui uns papéis para mostrar para quem não sabe. Uma boneca, né, do livro, né? A gente pega os papéis, dobra assim, ó, e como se fosse o protótipo do livro. E aí eu já jogava os textos aqui meio distribuídos pelas páginas, imaginando como que eu ia dividir, e sugeria para as crianças que elas falassem, então vamos ver ilustrações. Aí pega outros livros, vamos apreciar. Vamos trabalhar com colagem? Eu pegava vários livros que tinham colagem. Olha como é que o texto se relaciona com a imagem. Olha como é que não sei o quê. Onde a gente põe figura? Onde a gente põe texto? Então a gente bola. Na última edição, eu tive a luxuosa parceria do Ivo Minkovicius, que pôde participar do projeto comigo.
E aí ele é um artista gráfico, um ilustrador, né? Um autor. Então o Ivo foi fazendo com eles esboços junto com eles, mostrando o boneco e falando dessa parte com mais propriedade ainda do que eu. E o último livro que a gente fez, gente, Bruxas e Bruxos, ficou eu não tô com ele aqui porque eu tô no Rio, eu me mudei, e uma parte da minha mudança está em São Paulo. Esses livros não vieram, senão eu mostraria para vocês. Vão chegar agora só dia 9, chegam aqui. Aí, quem sabe, um dia eu mostre para vocês. Mas esse livro ficou profissional, ficou tão bonito que mandamos fazer uma gráfica. E aí a gente faz dia de lançamento, tarde de autógrafos, as crianças na mesinha, botando o papelzinho dentro do livro para dizer quem é a pessoa que para ela vai dedicatória, com autógrafo dos autores. É sensacional. E olha, essas crianças, elas garram amor pelos livros, garram amor pela história, por essa história que eles criaram, né? Eles criaram uma história de bruxos e bruxas que queriam... A biblioteca estava sendo construída na época que a gente estava fazendo esse das Bruxas e Bruxos. Estava em plena... A biblioteca foi inaugurada no meio desse processo. Então, era assim, o assunto do momento. Era a biblioteca do Pro Saber. E as crianças colocaram a biblioteca na história, porque não tinha como, era o assunto deles, ele tinha que entrar. Que os bruxos e bruxas que moravam na floresta que tinha ao lado da comunidade de Paraisópolis queriam destruir a biblioteca. E no fim se descobre que eles raptam as crianças, levam para uma caverna, e no fim se descobre que eles queriam destruir porque eles não estavam nos livros que tinham na biblioteca. Aí as crianças falam, então nós podemos contar essa história que a gente viveu e colocar no livro. Então era um meta-livro. No fim do livro, tinha o bruxo lendo o livro que eles criaram. Tinha uma ilustração com o bruxo com a capinha do livro deles, do próprio livro que eles tinham criado. Um meta-livro que contava a própria história. Então é sensacional, gente. Eu sou entusiasmada com esse projeto e eu acho que tem muita gente que cria história com criança, eu não sou a única que faz isso, eu sei disso. O Gianni Rodari tem um livro espetacular sobre isso, A Gramática da Fantasia, do qual eu me inspiro fortemente. Mas eu acho que a oralidade, partir da oralidade para depois chegar na escrita, é um processo de que você solta as amarras, né? Você deixa o texto fluir. E você pode até gravar, a criança criar, gravar, e depois ela vai se ouvindo e ela vai transcrevendo aquilo que ela criou oralmente, como uma proposta, por exemplo, para uma criança que já está mais alfabetizada, né? Já viveu o processo de alfabetização, já se alfabetizou, mas ainda está no início, ou mesmo daqueles que já se alfabetizaram, eu tenho certeza que eles criam mais, a criança é da palavra, né? Então, cria falando e depois registra, né? Eu acho que é um processo que faz muito sentido para mim. Tem um monte de comentário aqui, Ana. Ficou leitura para quem te quer, que experiência linda, desafiadora. Rafael Murro, eu acho, sempre dizendo que é sempre emocionante ouvir. Ana Lacombe. Maria Lúcia, espetacular sua fala, né? Uma pessoa acabou de falar que decorar-se festas, né? Em 2010, na Rede do Recife, trabalhava como AEE e construíram um livro numa sala de recursos, né? Baseado na história do estudante, e foi ótimo, que teve 5 versões de braille, libras, digital, impresso, português, áudio. Sensacional. Né? Terezinha disse aqui que meu filho disse que dá trabalho ler livro, mas que vale a pena, né? E Decorar-te disse assim, que você teve uma sensibilidade, né, em todo esse percurso de escuta, né? Principalmente da escuta não dita. Então, isso tudo faz uma diferença incrível, né? E aí, eu acho que ainda tem uns 15 minutinhos, e aí eu queria entender um pouco mais como é que você vê que essa escrita chega para a criança, né? Porque, assim, a criança já dá um insight, né, quando ela sai da oralidade para a escrita. E ainda fazendo esse percurso, né, porque a gente fala muito, às vezes, parece-me que muitos educadores separam essa coisa da alfabetização do letramento,
né? E você traz isso numa experiência muito junta, né? É uma experiência muito amarrada da experiência do letramento, né? Como você estava falando do metalivro aí, no sentido da metacognição, né? De fazer parte. Mas você, ao mesmo tempo, se coloca como não alfabetizadora. Mas que uma coisa termina, né? Juntando a outra. Então, como é que fica essa coisa? Como é que você vê essa experiência do letramento caminhando junto com essa alfabetização? Eu acho que é sensacional quando a gente pode aproveitar, inclusive, autores que ajudam nesse processo. Por exemplo, a Lia Zatz tem um livro que eu adoro, a Lia Zatz, né? E ela tem um livro, acho que são 2, eu não sei se tem mais de 2, eu conheço 2, A Bruxapel e a Festa de Bruxapel, né? Que é um livro para quem está começando a se alfabetizar mesmo, onde ela mistura letra, a letra é bastão, maiúscula, com figuras. Então, algumas palavras são a bruxinha desenhada, então ela vai... É como aquelas brincadeiras de criptograma, aquelas cartas que tem naquelas revistinhas de passatempo, né? Que você tem que ir decifrando a carta. Ela mistura as letras com as figuras. Então, eu acho que quando a gente pode também trazer o livro, né, como um recurso, onde a criança vai ler a história, mas ela vai ver a palavra escrita, e o cérebro, mesmo que ela não saiba ler, ele vai se apropriando daquilo enquanto imagem, né? Ela olha a palavra e ela vê a imagem, ela ainda não sabe decifrar o código, mas ela vê a forma da palavra e ela vai começando. E tem uma hora que tem um clique, claro, o professor, o orientador, o alfabetizador também vai ajudando ela a encontrar esse clique, mas tem que ter um clique ali de entender o código, falar, né? Tem uma hora que faz um tic, e dá aquele clique, e de repente ela se desdobra ali e começa a ler tudo, né? Então, eu acho que quando a criança está na fase de letramento, né, de começar a se apropriar das letras, se apropriar das palavras mais avulsas ainda não constrói, né? Eu acho que você também trabalhar, o professor poder trabalhar com o livro, mas virado para os livros que tenham letras maiores, lendo, aí tem uma coisa bonita que... Agora, onde foi que eu li? Não sei mais, acho que foi naquela série do Pulo do Gato, naquela série do Gato Letrado, não lembro se foi na Cecília Bajuro, se foi na Yolanda Reis, não lembro mais qual delas que foi. Ou se foi, bom, não lembro mais. Mas que essas são as diferenças... não, foi no Elie Bajar. Acho que foi no Elie Bajar, da escuta de textos à leitura, que também é um livro muito legal para quem vai trabalhar com isso, da escuta de textos à leitura do Elie Bajar. Ele fala que há uma coisa é você contar de boca, e aí você tem esse texto solto, esse texto livre, que é muito legal. Outra coisa é você ler, contar lendo, improvisando em cima do livro. Outra coisa é você ler sempre a mesma coisa do que está lá. E ele fala que principalmente nessa fase do letramento, é importante que, em algum momento, não é que você não possa eliminar as outras experiências, que haja essa experiência da leitura precisa do texto, do que está escrito ali. Porque tem uma hora que a criança decora aquela história tantas vezes que ela ouve. E quando ela decora, e aí ela pega aquele livro... Eu me lembro de eu pequenininha. Eu me lembro disso. Eu lendo a revista Tininha. Lembra da Tininha? Não existe mais. Era Tininha, Brotoeja, Riquinho. Era Tininha. Eu lembro que era da Tininha. E era uma daquelas tirinhas, daquelas histórias que acontecem numa única página. Aquelas historinhas curtinhas. E eu não sabia ler. Mas eu decorei. E eu mostrava para as pessoas que eu sabia ler. Eu ia ler, tá vendo? E eu ia lá e lia para mostrar como eu sabia. E eu não estava lendo. Mas de tanto olhar e ler, fingindo que lia, uma hora você começa a perceber que o som, as palavras do professor, junto com o professor, mostrando os sons, as letras, você vai conectando, porque tá decor. Eu não inventei. A pessoa que leu para mim, minha mãe, no caso, que leu para mim, ela não inventou em cima daquilo. Se ela inventasse em cima daquilo, seria mais difícil eu fazer essa conexão entre a palavra,
né? É a palavra dita e a palavra escrita. Então, quando um professor alfabetizador está trabalhando com criança, eu acho que ele tem que trabalhar na oralidade também, com esse texto inventado. Tem que nada. Ele pode, tudo ele pode, sugere, tem que nada, nada tem. Pode-se trabalhar com a oralidade, que eu acho que é muito bacana. Pode-se trabalhar com esse livro que você lê e você também comenta, você faz umas coisas em cima. Eu sou mestre em fazer isso, inventar coisas, botar música no meio e tal. Mas é interessante também que haja esse momento em que eu leio exatamente o que está escrito ali. E eu escolha, de repente, alguns livros onde eu vou fazer isso. Né? Para que essa experiência, quando a criança pegar esse livro, de tantas vezes que eu vou ler, mesmo que ela ainda não leia, ela vai fazendo essa conexão. É um processo. E é um processo que envolve muitas coisas. Envolve treino, envolve maturidade cognitiva, envolve uma experiência prazerosa com esse momento, né? Envolve um desejo. Eu estava ouvindo esses dias a minha prima contando da filha dela. A filha dela já está grande. Mas quando era pequena, uma menina inteligentíssima, criativa, super artista, cheia de possibilidades e não aprendia a ler. Terminava o ano, não aprendia a ler. Não aprendia a ler e aí a coordenadora chamou na escola, falou, olha, não vai poder passar de ano, ela não sabe ler, não aprendeu. E a minha prima, desesperada, sabia o que fazer, resolveu mudar de escola, para também, pelo menos, ela repetir, mas não repetir na mesma escola. Blá, blá. E a minha mãe, que era psicopedagoga, foi passar uns dias lá com elas. E a minha prima comentou com ela e minha mãe falou, peraí, deixa eu conversar, deixa eu ver aqui. E aí sentou com essa minha prima, conversou. E o que essa menina falava? Isso não faz sentido, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. E aí, o que minha mãe falou? Precisa encontrar um sentido para ela. Enquanto não tiver sentido, ela não vai aprender a ler. Ela está sentindo falta disso. Ela está vivendo muito bem sem ler. Enquanto isso não fizer sentido para ela não vai acessar. Então, ela foi buscando coisas que pudessem conectá-la com o sentido de aprender a ler. E aí, como ela gostava muito de desenhar, ela achou um livro, isso a minha prima me contando esses dias. Eu falei, já vou levar até o caso para minha live. Foi anteontem que ela teve aí. E aí ela falou, minha mãe vai arranjar um livro onde tinha aquelas letras de começo de capítulo, todas decoradas, com desenho. E como ela adorava desenhar, ela partiu do desenho para agarrar amor pela letra. E aí foram outros sentidos que ela foi buscando. E também houve o sentido dela ver que estava ficando para trás, dela perceber que ia ficar mais perto da irmã caçula, e que ela era velha, e que agora, nossa, eu vou ficar só um ano de distância, eu tinha 2, não, peraí. A água bateu na bunda, né? Peraí. E é engraçado, como você está falando aqui. Em um mês ela aprendeu a ler. Porque o problema não era dificuldade. Ela foi numa psicopedagoga, fez os testes, não tem problema nenhum. O problema não era dificuldade de aprendizagem. Por isso que o professor tem que estar atento, porque nem sempre é uma dificuldade de aprendizagem. Às vezes é porque não está fazendo sentido. Eu adorei essa palavra. Isso não tem sentido. E é porque, assim, para você aprender a ler, você demanda um esforço muito grande, né? De quem está aprendendo, né? Então, por exemplo, essa sua sobrinha e tal, essa sua parente, tem livros, inclusive, sobre isso, né? O Mundo de Tinta, a trilogia, ela é toda baseada nas iluminuras e tudo, que são essas letras, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar que realmente precisa fazer sentido, porque há uma criança, uma pessoa, né? Independente de ser criança, mas uma pessoa para aprender a ler, ela vai demandar um esforço, né? Ela precisa ser instigada, ser motivada. O sentido vem para isso, né? Para essa motivação, né? E aí, nas suas falas, eu me lembrei de muitos livros, como Contos da Rua Brocá, que é muito parecido com essa narrativa, né? Da criança, essa narrativa livre, da própria Miyazaki, Galileu Leu, né? E muitos outros.
E Galileu está fora de catálogo há muito tempo, né? É um livro tão bacana, porque é exatamente a professora, né, caindo a ficha para a professora, né? Do Galileu. Eu adoro esse livro dela. E ela traz muito isso, né? Porque é quando ela começa a contar a história, ela representa muito, esse livro representa muito essa sua trajetória, né? Dessa contação e tudo, né? Ana, a gente está chegando para o finalzinho, acho que a gente ainda tem uns 5 minutinhos, mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, você não é alfabetizadora, como você já disse umas 2 vezes aqui, mas que conselho, que rotina, que contribuições, diante dessa sua experiência, você pode deixar para os alfabetizadores? Olha, eu acho que contar história é a atividade mais importante da sala de aula, da vida, não da sala de aula, da vida, né? Eu sou suspeita porque eu vivo nesse mundo, mas não, tenho certeza que contar histórias é a atividade mais importante, eu acho que da nossa vida, contar e ouvir histórias, nos abastecer de histórias, seja lendo, seja vendo filmes, né? Histórias, né? Porque a história cria o desejo, que foi o que aconteceu como a gente viu na ACD, né? Quando houve uma semeadura, né, constante e regular de história, o desejo foi despertado e eu quero história. As crianças pediam para os pais. A mãe falou, agora eu não posso, ele não quer mais dormir sem ouvir história, né? Bom, né? E aí eu falo para algumas mães, às vezes, meu Deus, mas o livro é muito caro. Eu falei, gente, biblioteca, vocês não estão acostumados a fazer uma carteirinha da biblioteca? Não tem uma biblioteca no teu bairro? Vai lá, tudo bem, agora estamos na pandemia, está mais complicado, mas já não sei, mas enfim, em algum momento isso vai acabar e podemos acessar novamente as bibliotecas. Algumas estão até abertas, você pode ir, trocar livro, pegar livro e sair, não pode ficar, mas você pode ir, né, em algumas. Então, é ler histórias, contar histórias e ouvir. Ouvir as histórias que as crianças têm para contar. E ouvir criança requer paciência. O tempo da criança é diferente. Ela demora para contar. Ela demora. E às vezes ela perde o fio. Então, assim, não há que apressar. Você não pode ficar acelerando esse processo. Tem que ter paciência, tem que ter essa escuta. E na ACD era muito bonito, porque como lá tudo é lento, porque tudo demora, todo mundo tinha muita paciência. Então lá eu também desenvolvi em mim, que sou uma pessoa aceleradíssima, né, esse tempo, né, que é necessário para que a comunicação se estabeleça. Eu tenho pressa que a criança me diga o que ela tem para dizer, ela não vai dizer tudo que ela tem para dizer, né? Então, há que se dar este tempo. Vamos tirar esse zíper da boca das crianças, né? Vamos deixá-los falar, se manifestar, colocarem suas questões, né? Deixar as crianças falarem. Elas foram silenciadas por muitos anos na escola. Muitos anos. Cala a boca e escreve. Cala a boca e copia. Cala a boca e escuta, né? Toda hora, cala a boca, silêncio, silêncio. Quando vão pro recreio, gritam que dão umas alucinadas. Uma vez eu estava numa escola que eu não conseguia ficar, juro por Deus, eu não conseguia ficar no pátio, porque a gritaria era de tal, que eu falei, claro, não tem espaço. Quando abre, é uma catarse. Se você dá espaço, talvez não precise berrar que nem os loucos desvairados no recreio. Vamos gritar, porque a criança grita, tudo bem. Mas não precisa ser no nível que eu falei, gente, isso aqui é uma coisa de louco. Porque eu acho que não havia espaço. Tenho essa impressão. E aí chega na hora que libera geral. E aí eu vou ficar louca, gritando tudo que eu tenho para gritar no mundo. A criança tem muito para dizer e muito para nos ensinar. Nós sabemos mais que as crianças, sim. Porque aí uma pessoa fala, a criança sabe tudo. Não, não sabe não. Não sabe, gente. Está crescendo. É um ser em formação, né? A gente, adulto, precisa de um adulto, o adulto que mediu o mundo para a criança. Então vamos parar com essa história de que a criança já sabe tudo. Não. Mas a criança tem um ponto de vista inusitado. E esse ponto de vista inusitado que o Giba estava falando tão lindamente na live que ele fez contigo, né? Tão bonita. Esse ponto de vista inesperado
é que nos tira o chão e que nos alimenta para outras possibilidades que nós adultos vamos fechando, às vezes, esses olhares mais, entre aspas, dispersos, que não é disperso, é curioso para os estímulos do mundo, né? A criança tem que ser curiosa. Eu sempre falo assim, curiosidade, gente. Curiosidade tem que ser curioso. A curiosidade é que abre as portas, né? Já diria o nosso Barba Azul. Mergulho começa semana que vem, quem quiser investigar essa história, que fala sobre isso, né? Aproveitando um merchan rápido aqui, né? Mas é isso, porque as portas têm que ser abertas. A gente tem que ser curioso e investigar o que tem atrás das portas, né? Então, professores, estimulem essa curiosidade, né? E contem muitas histórias para não ensinar nada e para ensinar tudo. Não história para ensinar a escovar dente, ensinar a limpar a mãozinha, nada disso, gente. Ensina a escovar dente, ensina a limpar a mãozinha, mas conta história para enlevar, para sonhar, para abrir portas para mundos distantes, né? Para o mundo mágico, o mundo do faz de conta. É isso que André vale. até tinha colocado aqui no começo sobre o Barba Azul, né? Ela tinha feito um comentário que estava dizendo assim, Lacombe, por que contar Barba Azul hoje, né? E aí ela colocou lá. E Eliane Guerra colocou aqui, agora sim, tem que abrir a boca, né? Magali colocou lá que coisa mais linda ouvir, né? Essas eternas aprendizagens. E o Will Queiroz disse que sua história nos inspira, né? E aí ela inspira e a gente agradece muito por você ter tido a bonança, né? A delicadeza de compartilhar essa história com a gente, porque é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente poder ouvir essas histórias que nos sensibilizam tanto. Ana, muito obrigada, né? Muito obrigada de verdade. E assim, que essa experiência se perpetue aí com outras pessoas também, né? Que essa coisa do ouvir o outro, de ouvir de fato aquilo que as histórias têm, as crianças têm a nos dizer, e a gente ter a paciência para escutar o que você está propondo, né? Ana, Paciência. muito obrigada. Um cheiro bem grande. E até a próxima, mulher. Até, querida. Obrigada.